Bem-vindos à nossa matéria sobre a Trindade. Nessa nossa primeira aula, nós iremos ver definições da doutrina Trindade. Antes de tudo, é preciso definir o que é a doutrina da Trindade, pois até mesmo muitos cristãos se perdem nesse quesito. Por Trindade, não queremos dizer que acreditamos em três deuses, pois para nós há somente um Deus. Assim como está escrito em Isaías 43, capítulo 43, versículo 10, está escrito: Vós sois as testemunhas, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para o que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então há somente um Deus. Ao invés disso, queremos dizer que na divindade há três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Pode parecer paradoxo, mas Deus é três e um simultaneamente. São três, ou seja, Deus é três e também é um ao mesmo tempo. Ou seja, é uma mesma essência, uma mesma divindade, porém dividido em três pessoas. Precisamos fazer distinção entre o termo pessoa e natureza. As pessoas em Deus são três, mas mas uma só é a natureza, que consiste na onipotência, onisciência, onipresença, etc. Vários exemplos foram apresentados para exemplificar este caso, porém o triângulo equilátero é o que mais se aproxima desse conceito. Vamos observar, né? O triângulo é indivisível, assim como Deus, simbolizado por toda a figura. Todavia, cada lado é distinto um do outro, e contudo forma a mesma figura, que só existe com os três lados iguais. Então aqui nós estamos usando o exemplo de um triângulo, que ele só é possível existir se tiver os três lados do triângulo. Senão o triângulo não existe. Se um lado do triângulo for retirado, então o triângulo é desfeito e não existe. Assim é um exemplo Deus. Só existe com os três lados iguais. Assim, tomando a analogia, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e vice-versa. Porém eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida, ou seja, assim como o triângulo, que há três lados distintos e ambos são um triângulo, assim também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A individualidade pessoal é mantida, bem como a unidade. Assim, Deus não é somente Pai, nem somente Filho e nem tampouco somente Espírito Santo. Deus é o Pai, Deus é o Filho e o Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece nas Bíblias comuns que usamos. Por esse motivo, nós evitamos o uso dela, né? Procuraremos falar sobre assuntos bíblicos usando uma linguagem bíblica. As pessoas que usam termos como Trindade, Deus Trino, etc., empregam para explicar um conceito da existência de três pessoas distintas que podem ser chamadas de Deus. Vamos considerar, em termos bem resumidos, o que a Bíblia diz a respeito dessa ideia. Então, a Bíblia vai apresentar que há um só Deus, assim como está em Efésios 4:6. O fato que existem mais de uma pessoa divina, como veremos logo, não sugere múltiplos deuses. Então, não há, no cristianismo, não há a crença de múltiplos deuses. Há somente um Deus, o Deus Trino, ou a Trindade, como nós apresentamos, lembrando que esses termos não estão contidos na Bíblia, mas
existem alguns versículos que mostram essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, desse Deus trino. A doutrina bíblica não se compara com as doutrinas politeístas de algumas religiões pagãs. Bem lembrando que o cristianismo é uma religião monoteísta, mono de único, de um, e teísta crença, ou seja, de crença e apenas um Deus. Lembrando que existem basicamente 3 religiões monoteísta e ambas são tem por fé Abraão, por pai da fé Abraão. Lembrando que o cristianismo, ele tem essa crença em um Deus monoteísta, uma crença monoteísta, crença em um único Deus, assim como o islamismo também acredita nesse único Deus, e o próprio judaísmo também tem essa crença em um único Deus. Então essas 3 religiões têm por pai da fé Abraão, e são religiões com uma crença monoteísta, que a crença é apenas um Deus, apenas uma divindade. Para nós cristãos é o Deus, né? É Jeová, para o judaísmo também, né? E para o islamismo é Alá, né? Também é o criador do universo. Então, mas essas 3 religiões têm por pai da fé Abraão. Então, o cristianismo ele é uma religião monoteísta, crença em um único Deus, porém, há essa distinção que nós acreditamos que o Deus, ele é um todo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma natureza, porém, em 3 pessoas distintas, personalidades distintas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. O nosso próximo ponto aqui da nossa aula. No batismo de Jesus, cada um fez seu papel, concordando com os outros 2, mas distinto deles. Jesus subiu das águas, o Espírito desceu como pomba sobre ele, e o Pai falou dos céus. A gente vê isso claramente nos evangelhos. Aqui nós estamos usando por base Marcos 1. Vou abrir e fazer a leitura para a gente poder enriquecer a nossa aula, né? Lembrando que nossas aulas aqui são aulas de apoio, então não é todas as aulas que a gente vai ler todas as referências bíblicas, mas como vocês, nossos alunos, têm acesso ao nosso material didático, vocês ficam livres para fazer a leitura das referências bíblicas e também consultar Bíblias de estudo, manuais bíblicos, comentários bíblicos. Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 9, e até o versículo 11, aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, na Galiléia, foi batizado por João no Jordão, no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós vemos a distinção, um versículo perfeito que mostra a distinção das 3 pessoas no ato do batismo de Jesus. João Batista, ele batiza Jesus no Jordão, e nós já temos a pessoa de Cristo e o Espírito Santo como uma pomba vindo sobre ele, e a voz de Deus Pai este é meu Filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer, vindo do céu. As doutrinas de algumas igrejas dizem que o Filho e o Pai são a mesma pessoa, contradizem afirmações óbvias das Escrituras. O Pai é maior do que o Filho, em João 14, 28. O Pai enviou e instruiu o Filho, isso está escrito em
João 14, 24. Você ficar livre para pausar o vídeo e fazer a leitura aí onde você estiver. Então, agora o próximo ponto é: Jesus é Deus. As seitas que negam a divindade de Jesus trabalham muito para evitar o significado de diversas passagens. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, usam uma versão das Escrituras cheia de acréscimos e traduções equívocas, calculadas justamente para negar as provas textuais da divindade de Jesus. Mas ele é eterno, divino e merecedor de adoração. Aqui nós vamos ter várias referências bíblicas e um adendo aqui sobre o exemplo que foi dado aqui nessa apostila do Testemunho de Jeová. A Bíblia deles tem alguns textos que é modificado, algumas palavras bíblicas, algumas palavras que vai ser trocada. Por exemplo, no próprio livro de Gênesis, que está aqui a força de Deus, que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová é modificado e está escrito que a força ativa de Deus. Então eles meio que eliminam a pessoa do Espírito Santo para poder reforçar a doutrina deles, né? De somente Jeová é Deus, que não existe o Espírito Santo e de que Cristo é apenas um profeta. Mas, voltando aqui na nossa Bíblia, é claro que há as três pessoas na Trindade, ou seja, o Deus triuno. Nesse versículo do batismo de Jesus, nós vemos claramente a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o próximo ponto o Espírito Santo é pessoa divina, não apenas força ativa. Ou seja, força ativa, como os Testemunhos de Jeová acreditam, afirmam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Mas não, aqui no nosso ponto, o Espírito Santo é pessoa divina. Isso é mostrado claramente em vários versículos bíblicos, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Reconhecemos algumas dificuldades quando estudamos a palavra Espírito na Bíblia. Sabemos que o Espírito do homem não é outra pessoa. 1 Coríntios 2:11. Apesar de alguns trechos difíceis, veja o aviso de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Não podemos negar a personalidade do Espírito Santo. O mesmo Pai enviou o Espírito. João 14, 26. Jesus o chamou de outro Consolador, mostrando que ele pertence à mesma categoria de Jesus, ou seja, outro da mesma essência. Jesus era o que estava com a gente e na dispensação do Pai, ou melhor, na dispensação do Filho, né? Isso é um tema para outra matéria, mas na época de Jesus, quando Jesus estava entre nós aqui na Terra, em carne, era a dispensação do Filho, e quando ele subisse ao céu, nos deixaria outro Consolador da mesma essência, que é o Espírito Santo, né? Uma pessoa divina. Vários textos apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas unidas, mas distintas. Por exemplo, em Mateus 28, 19. E o último versículo de 2 Coríntios. O Espírito ensina em João, capítulo 14, versículo 26. Habita nos fiéis como o Pai e o Filho o fazem. João 14, 17 e 23. E intercede como Cristo também o faz. Romanos 8, 26 e o 34. Para negar tais afirmações, alguns distorcem o sentido das passagens ou até jogam fora livros bíblicos que não apoiam suas doutrinas humanas. O verdadeiro seguidor de Cristo aceitará toda a verdade, até as coisas difíceis de entender. João 8, 32, 17 e 17, Deuteronômio 29, 29. Então aqui nós encerramos
essa nossa primeira aula, né, da matéria de Trindade.